saudação daqueles que estão nos visitando também. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, né? Estamos aqui novamente no melhor lugar do mundo, né? Nós sempre estamos aqui falando com os irmãos, compartilhando. É uma alegria, novamente, o sol brilhou, nossa face contemplou mais um dia, Deus nos cede. Importante vir à casa de Deus para a gente aprender. Quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós escapamos das mazelas do mundo. E a Bíblia é aquilo que nós falamos. Sem a Bíblia nós estamos sem provimento. O combustível para nós, a rota para o céu, é a palavra que é fiel e verdadeira. Nós discorremos com os irmãos aí, semana retrasada e semana passada, Apocalipse capítulo 7, onde cita ali para nós, ali informa para nós, os 4 cantos da terra, que são seguros, né, pelos anjos que vêm para a destruição final dessa terra, vai abalar essa terra. E nós sabemos que estamos vivendo em tempos finais, em tempos que está se cumprindo a palavra de Deus, aquilo que Mateus 24 nos traz informação para a vida prática nós, rumores de guerra, guerras, tanta coisa que está acontecendo no mundo. O mundo está em uma turbulência muito grande, cada semana, cada dia, cada mês, tem uma variação de problemas. E aí nós achamos esse tema, pedimos a Deus, vamos compartilhar com os irmãos, porque nós estamos aí, esse trimestre, né? Apocalipse, o livro das revelações futuro, o apogeu de toda a Bíblia, o clímax da Bíblia Sagrada, e nos informa o reino futuro. E aí, como nós estamos na escola dominical esse trimestre, né? Nós até compartilhamos com os irmãos aí a frase desse trimestre, né? As glórias da igreja na glória. Isso é muito importante, porque a igreja não vai parar, a igreja é a agência do céu aqui na terra, a igreja é a promotora da paz, né, e da comunhão aqui na terra. E enquanto essa igreja estiver aqui, o arrebatamento não acontecer, nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus. E aí vamos discorrer com os irmãos sobre o profeta Abacuque, que traz ensinamentos práticos para nós, para a vida de hoje, contemporânea, agora, nesse momento, nos 4 cantos da terra. E a gente, estudando, vendo, quanto que esse profeta ele foi direto, né? E foi de uma forma, ele abordou a Deus, questionou a Deus, Deus deu para ele revelações, para ele anunciar ao povo de Israel, ao povo de Judá, o reino do sul. O reino do norte já tinha sido levado cativo pela Babilônia, no ano 770 a.C., e o reino de Judá não escaparia. E Deus anunciou a Abacuque, só que ele questionou a Deus. E Abacuque há uma ligação, anotamos aqui, uma ligação importante, o que aconteceu na vida dele, de Jó e de Asaf no Salmo 73. Ele ficou contrariado da situação, porque o opressor vem e faz tudo e nada acontece com ele. Asaf foi assim, indagou a Deus, né? Por que o ímpio prosperava e nada acontecia? Mais bagunça o ímpio fazia, mais mantinha-se a sua prosperidade. Isso é diferente no dia de hoje? Nós vemos tanta impunidade, tantas coisas acontecendo, nós não temos força. A nossa força é em quem? Em Cristo Jesus. E ali, o que estava ocorrendo? A pedagogia de Deus para o povo ali do reino do sul, que é o povo de Judá. E essa época Deus levantou Abacuque, né, para poder anunciar, porque Israel vivia o quê? Uma gangorra espiritual. Aquilo, nós já discorremos isso aqui. Quando obedecia, jubilava, alegrava, vencia, vitória, alegria. Quando não obedecia, o que ocorria quando não obedecia? É isso, o inimigo vinha, saqueava tudo, escravizava, humilhava, e isso estava acontecendo ali em Judá.
um declínio moral muito grande, o povo estava afastado de Deus, a apostasia tomando conta de Judá, e ele já tinha tido um aviso lá de Israel, o reino do norte, né, já tinha, né, acontecido lá. E hoje é diferente isso, irmãos, nosso meio, tanta impunidade, tanta corrupção, tanta fraude, tantas incertezas. Somente Deus para nos fortalecer para essa rota do céu, essa maratona cristã a qual estamos enganjados. Se não é Deus, nós não estaríamos aqui. Aí eu separei aqui, né, Abacuque significa o nome dele, abraçar. Ele abraçou aquela causa, né, abraçou o povo ali, e Deus, né, obviamente, Deus deu munição para ele, Deus fez tudo ali, revelou para ele as situações que estavam ocorrendo e o que ele devia alertar o povo ali. Então, Abacuque significa abraçar. O tema, né, que nós está proposto aí, as queixas dos homens e as respostas de Deus. Os homens se queixam, às vezes Deus, aquela frase, né? Deus não chega atrasado nem adiantado, mas chega na hora em que nós mais precisamos. Por quê? Deus vê o futuro com mais clareza do que nós vê o presente aqui hoje. Deus já sabia que você está aqui. Esse número de pessoas, Deus já sabia que estaria aqui, né, nessa terça-feira. Então, abra sua Bíblia aí, se você quiser também, o telão vai somar conosco aí, em Abacuque, capítulo 1. E o que der para a gente discorrer com os irmãos, somar aqui em aprender, nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus. Não a minha voz, não o meu pensamento, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Abacuque foi considerado o 8º profeta, né, menor. Era da tribo de Levi, essa é a informação dele aqui. Ele era cantor e compositor, e também, além disso, profeta de Deus, servo do Altíssimo. Ele começou o seu ministério profético no ano 606 a.C., quando também ele exercia a função de cantor-mor. O que é isso, cantor-mor? Ele era maestro, né, do coral real de Israel. E ele fazia parte daquele coral real de Israel. Foi contemporâneo de dois profetas, o profeta Naum e o profeta Sofonias. Embora aconteça, e nós sabemos que já se passaram 2.600 anos, a sua mensagem ela é bem atual, ela é contemporânea. Ela é contemporânea. Se você for ler os 3 capítulos aí, eu fiz aqui uma divisão. Se você for analisar e pedir a luz do entendimento do Espírito Santo, ele vai nos mostrar isso aí. A mensagem dele, apesar de 2.600 anos já ter se passado, ela é pertinente aos dias de hoje, né? Ela é insofismável, não é cheia de sofisma, ela é insofismável. É uma mensagem prática, porque você vê muita injustiça nesse mundo. Exemplo agora, que todo mundo está vendo, guerra, a arrogância, a soberba do maior fazendo aquele estrago ali no menor. E naquela época estava acontecendo isso, que tinha 3 reinos ali fortíssimos, 3 nações fortes, os egípcios, os assírios e os babilônios. 3 reinos daquela atualidade fortíssimos. Hoje tem isso? Tem uma política muito maluca, que nós não vamos conseguir entender, porque o poder do homem, a soberba do homem, o egoísmo do homem, traz prejuízos irreparáveis na história. E a mensagem, capítulo 1 e o versículo 1, olha aí, caminha comigo aí. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu, ele recebeu de Deus. Aí já vai o versículo 2 aí, ó, as indagações: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? O povo estava afligido, o povo estava sufocado com aquela mão de ferro daquela nação, né, daqueles exércitos, os caldeus, os babilônios, né, mão de ferro, crueldade, todo o aparato eles tinham ali. Hoje você vê isso, uma guerra com outra forma, no poderio financeiro, nas instituições,
na política, tem isso. Não é diferente hoje. Os homens continuam do mesmo jeito, mudaram as formas. Naquela época era mais brutal, né? Hoje tem mais tecnologia, mas continua a brutalidade, a situação aí abalando os cantos da terra. Os tempos mudaram, mas o homem é o quê? Ele é o mesmo. É ou não é? Egoísmo, soberba, poder, domínio, vaidade. Salomão escreveu lá, tudo é o quê? Vaidade. Depois de ver tanta coisa debaixo do sol, falando isso, tudo que eu vi é vaidade. Então, o profeta Abacuque, ele caminhou dessa forma. Mais informação dele aqui é uma breve síntese para os irmãos, para nós entendermos. E aí é um livro muito bonito de nós entendermos a relação em termos do poder de Deus. O que Deus, a pedagogia de Deus. Lembra de nós falarmos aqui o ano passado, a gente trabalhar aqui com os irmãos, a trazer essa informação de aprendizado de uma forma pedagógica. A pedagogia de Deus, irmãos, Deus tem todo recurso para poder tratar com o povo dele. Deus, aquele que ele escolhe, ama, a igreja, por exemplo, a igreja tem passado e superado quantas situações de 2000 anos para cá e até hoje. Mas a igreja não vai parar. Então é isso que nós vamos estar compartilhando com os irmãos. O homem é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais e da mesma loucura. Aquela frase, né? Inversão de valores, né? Inversão do ser pelo ter. Na verdade, nós temos o que aqui? Ser. Ter é o bônus daquilo que nós abdicamos, dedicamos, disciplinamos, principalmente nós cristãos. Quer conhecer a palavra de Deus? Tem que ler. Quer ter poder de Deus? Quer Atos 1:8, revestido de poder, do dunamis, essa explosão espiritual? O que tem que fazer? Tem que ser revestido de poder, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que orar, tem que ter aquela munição de Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito e aquela coisa toda ali. Em tempo de guerra, precisamos disso aí. Então, olha só, Abacuque profetiza num tempo em que sua nação, né, o reino de Judá, o reino do sul, estava à beira de um colapso. Tudo porque retardou o seu arrependimento. Tudo na nossa vida, irmãos, depende de humilhação e reflexão. Nós não podemos caminhar da forma que nós pensamos. Nós que somos cristãos, tudo tem que ser da forma de Deus. Quando nós falamos dessa inversão do ser pelo ter, a sociedade faz isso. A aparência. E esse texto você vai ver aí, porque ele fica pasmo, ele fica em pânico. Por que aquela nação, Deus permitiu uma nação terrível vir para subjugar ali Judá, sendo que Israel já tinha exemplo. Israel já tinha sido levado cativo, já tinha tido problema, mas eles retardou. Quantas das vezes nós retardamos em ouvir e escutar a voz de Deus? O mundo faz essa inversão do ser pelo ter. Aparência, status, um poder nem que seja através de prejudicar o outro, mas o mundo galopa dessa forma, sim ou não? Então é isso aí. Olha só, tudo porque retardou o seu arrependimento, a nação de Judá, e não aprendeu com os erros, né, dos seus irmãos do reino do norte, que era Israel ali naquela ocasião, e foram levados cativos para a Síria. Israel foi levado cativo à Síria no ano 722 a.C. Judá entraria também, inevitavelmente, no controle do escuro juízo de Deus. O juízo de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus tem formas pedagógicas para poder fazer com que nós entendamos qual o processo. Então, por isso que o kit ali de munição de Gálatas 5:22 é imprescindível para nós cristãos. É imprescindível nós exercitar aquele ali. As tempestades já se formavam sobre a cidade orgulhosa de Jerusalém, a oportunidade havia passado, e aí Judá não teve outra escolha, não teve jeito, o inimigo chegou e abraçou a situação. Eu anotei essa frase aqui,
Anderson, por favor, pega meu celular aqui, dentro da minha bolsa ali, por gentileza. Olha só, o princípio de Deus olha só o princípio de Deus, em termos, dentro desse livro aqui de Abacuque, nós extraímos aqui, sintetizamos, porque se a gente for dissecar 2, 3 versículos, nós não damos conta, mas aí a gente vai abreviando para poder caminhar com o tempo. Olha só, o princípio de Deus é arrepender e viver. Presta atenção nessa frase aí, ó. O princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender, obrigado, Anderson, e sofrer. Está entendendo, irmãos? Olha o princípio de Deus. Eu quero que os irmãos falem, que aí você grava aí, vamos lá. O princípio de Deus fala. Não, o princípio de Deus não, vamos voltar, vamos lá. Vamos lá, vamos voltar para o primário, vamos lá, todo mundo. Repete comigo. O princípio de Deus Nós não estamos em sintonia. Fala junto comigo. O princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. Isso é verdade ou não? Na vida prática sua, na minha vida, na vida dos nossos filhos, na vida da igreja. A igreja que não obedece, a igreja que não está em harmonia, não está em sintonia, a igreja que não está em unidade, ela prospera? Não, não prospera. Que igreja que é essa? Os membros não prosperam. Não vai. Isso é fato, é a lei divina. Ou nós obedecemos, a palavra de Deus diz para nós, sim, sim, não, não. Tem conversa para nós, não é que nós somos puritanos, porque nós não somos puritanos, nós não somos puritanos. Nós entendemos que a palavra de Deus, nós vamos ser salvos pela misericórdia e a graça de Deus na nossa vida, mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós pedimos, Deus, abre porta, mas quem é que tem que entrar? Quem tem que ter atitude? Nós. Mesma coisa, e nós estamos vivendo o quê? Esse tempo de apostasia. Lá estava acontecendo nesse episódio, há 2.600 anos. Estava cheio de idolatria, estava cheio de todos os penduricalhos de pecado. Estava lá, sim, pastor Wagner. Só te lembrando aí, Deus deu a terra para os israelitas, não deu? Sim. Quem é que teve que guerrear ali de unha e dente? Eles, mãe. É eles. Mesma situação, um exemplo prático. O cidadão lá da lavoura, ele ora para Deus, oh Deus, manda chuva para essa terra, né? Quem tem que plantar? Ele. Quem tem que colher? Ele. A vida nossa ministerial é isso. Quero crescer, quero prosperar. Essa inversão da prosperidade, que o povo vem para essa prosperidade triunfalista. Vou dizimar, vou ofertar. Deus não é garçom para atender 10% nosso. Deus não faz barganha, Deus não tem gambiarra com Deus, não tem. Ninguém é bonzinho diante de Deus, Deus já sabe, sonda nossos corações, Ele já sabe quem nós somos. Não tem jeito de passar Deus para trás, enganar Deus, jamais vai acontecer. Então não tem forma. Vamos caminhar aí. O homem pode burlar as leis, corromper tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no trono alto e sublime, que é o Deus poderoso. Lembra daquela frase? Os homens governam, Deus domina. Deus estava ali, toda a vida esteve com Israel. Toda a vida Deus esteve no domínio ali, controlando a situação. Mas o homem é que é peralta, o homem é que é teimoso. O homem pode esconder seus crimes, sair ileso dos julgamentos humanos. Porém, jamais o culpado será inocentado diante daquele que sonda os corações. Vamos para a Bíblia, biblicamente falando, onde é que nós vamos entender isso aqui? Abra a Bíblia aí, se você quiser, e coloca no telão para nós. Êxodo capítulo 34 e o versículo 7. Vai reverberar para nós aí, quer dizer, fazer nós refletirmos, reconsiderar, entendermos que isso aí. E aí tem um antídoto desse versículo aí para nós, tem um antídoto, tá? Porém, jamais o culpado será inocentado diante daquele que sonda os corações. O povo estava tripudiando, estava fazendo muita coisa lá, muitos delitos, muitos pecados. Hoje está desse jeito. Pecado de toda modalidade, né? Aquilo que nós falamos, né? Um aparelho sem fronteiras, sem fronteiras. Os adolescentes, cuidado, os adultos de 60, de 70, de 50, de 80, de 40, de 30, de 20, sem fronteiras.
Sem fronteiras. Está aí, ó, um kit, né? E aí nós precisamos entender que Deus está lá sentado e está vendo tudo. Então olha só, Êxodo 34, versículo 7. O que diz aí para nós? Que usa Deus, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera, está vendo, ó? Ninguém, irmão, ninguém passa diante de Deus. Tá? Ninguém é indesculpável diante de Deus. Ninguém. Eu não sabia. Não adianta chegar com isso. Não tem forma. É arrependimento. É voltar atrás. Está pecando. Fala, Senhor, perdoa minha fraqueza, assim, assim. Pronto, me perdoa. E o sangue de Jesus purifica todo pecado. Olha aí, olha lá. Que de maneira alguma considere inocente quem é culpado. Deus sonda, sabe tudo. Ele é criador. Que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aí o pessoal, não, então eu estou com maldição, porque meu tataravô matou não sei quantas pessoas, minha avó fez isso, fez aquilo, meu tio fez isso, aquilo outro. Olha o antídoto aí para a nova aliança que nós temos. Vamos lá, caminha comigo aí. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Olha o antídoto para esse versículo aí de Êxodo 34, 7, questão da maldição. A pessoa ficar com maldição, não. Deus visita mesmo. Se a pessoa nunca reconhecer Deus, nunca voltar atrás, nunca se arrepender, confessar genuinamente Deus, vai ficar com isso aí mesmo. Aí, ó, o antídoto para esse versículo de Êxodo 34, versículo 7. Portanto, vamos ler todos nós, coletivo, vamos lá? Através do quê? Do feito na cruz, pela sua vida, pela minha vida, a vida da humanidade, dos 4 cantos da terra, os 5 continentes. A estrela que tem que brilhar, qual que é? A de Jesus. Por isso que Apocalipse, ele vai tratar, e vai focar, e vai sempre aí estar indicando para nós que a cruz é o processo, Jesus é a fonte, a cruz é o meio. A cruz é o nosso objeto de fé. Se nós não entendemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, né, para nos remir, para nos comprou com sangue de cruz um preço do Cordeiro Imaculado, nós estamos perdendo tempo. Aquele pecado que nós falamos é o pecado da cachola. Qual que é o pecado da cachola? Aquele de Salmo 19, versículo, sempre eu esqueço o versículo, é o 7, né? Ou 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, ou senão tem uns que falam, expurga-me dos que me são ocultos. Pecado da cachola, da mente. Pecou só aqui, ninguém viu. Mas lá sabe. Deus sabe. Então, é isso, ó. Entretanto, uma vez que qualquer membro de uma família esteja em Cristo, a maldição é quebrada, conforme está aí o que nós lemos aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque Jesus morreu na cruz, é o paradigma, rasgou o véu, e ali nós temos acesso para o advogado. Isso estava acontecendo lá em Israel, e Deus usou o profeta ficou indignado, porque o Senhor está usando uma nação, ele indagou, ele abriu o peito e rasgou, ele teve coragem. Ele é considerado o Tomé do Antigo Testamento, sabia? Abacuque? Ele é considerado o Tomé do Antigo Testamento. Ele não estava acreditando, ele falou, impossível usar um povo mau, bárbaro desse, cruel, cheio de pecado, para nos subjugar. Aí por isso que ele vai indagar, você vai ler aí, vai indagar. Até quando, o versículo 2 aí do capítulo 1, até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição. Está acontecendo isso aí, irmão, nesses dias? Volta aí para esse capítulo 1 de Abacuque, por favor. E coloca o versículo 3. Podia abaixar para mim esse ar. Baixar ele. Esse versículo é emblemático, viu, irmãos? 2 Coríntios 5, 17. Frisa, guarda ele, hein? Aquelas coisas pecado. Tem gente que fica guardando coisa na mente e ó, larga para lá. Deus purificou e nos restaurou. Olha o que nós estávamos lendo aí, versículo 3, né, de
o capítulo 1 aí de Abacuque. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Também há contendas, e o litígio é comum, a briga que estava tendo entre o povo de Israel. E acontece briga entre o seio cristão, não estou falando do nosso ministério, dessa igreja. Vou falar no nosso território nacional, na nossa pátria. Tem? Quantas coisas horrorosas você já viu aí? O que o homem vai levar daqui, irmãos? Fala. O que nós vamos levar? Microfone. Absalão perseguiu seu pai Davi, que tinha feito tudo para ele de bom, e mesmo não queria, mesmo ele sendo perseguidor, ele falou assim, não mata ele não, deixa ele vivo. Verdade, perseguição. Hein, pastor Walter? Por que crucificaram Jesus, irmãos? Nós estudamos aqui sobre a crucificação. Por quê? Inveja, bem lembrado. Inveja é a ferrugem da alma. Inveja, porque ele estava abalando o sistema. Quem que era o Deus que Roma tinha? César. Então, nada podia infringir. César era o César. Eles não tinham conhecimento dessa palavra aí. Aí, por inveja, isso, pastor, por inveja, existe isso hoje? Uma concorrência maluca. Sim, pastor, pode falar. Lembrando, pastor Walter, que quando Abacuque, você acabou de ler o versículo chave aí, quando ele profetiza aqui, ele está falando do finalzinho do reinado de Judá já. Exatamente. Né? Isso. E Jeremias, só para lembrar, para nós recordarmos, Jeremias no capítulo 22 e também Isaías no capítulo 5, versículo 8. Jeremias é o precursor dele, isso, né? Jeremias 22 e 13, como você disse aí, estava havendo litígio, quer dizer, demandas, né? Desonestidade no meio do povo. Aí Jeremias diz para eles assim, isso aqui falando para Jeoaquim, o rei na época, que subiu contra a Babilônia. Babilônia subiu contra ele, melhor dizendo, Sim, porque ele rebeliou. Né? Aí, no versículo 3 do capítulo 22, Jeremias diz assim, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário. Aí vamos fechar aqui no capítulo 5 de Isaías. Olha o que Isaías diz. Isaías capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. Sem moradores. Quando a Babilônia ia descer e ia fazer isso aí. Tem isso. Perdura isso aí. Eliabe, eu mandei um zap aí para você, se tiver depois como colocar no telão assim que eu pedi, por favor, tá? Então, irmãos, o profeta, ele traz essas queixas para Deus. É o tema que a gente estudando aí, propondo aqui para nós compartilhar. Queixas dos homens e as respostas de Deus. Tem coisa que você pede a Deus, quanto tempo leva? Já levou na sua vida, aliás? Eu tenho coisa que demorou, né? Coisa que você põe na justiça, uma causa que você peticiona a Deus, você está orando para um filho seu mudar, uma situação assim, uma coisa para você romper laboralmente, no seu secular, dia a dia, lá no seu trabalho, nas coisas. Você já reparou, irmãos, que não acontece do jeito que nós pensamos? Você já reparou isso, irmão? Sim, mas... Não, e acabou. Ponto. Fecha aspa. Ponto. Não abre não, fecha. É isso mesmo, missionário. E a gente fica com aquelas indagações, pastor Machado. Por que Deus não me respondeu? Hoje mesmo eu testemunho isso lá no meu comércio. Conversando com um funcionário lá, eu falei, agora eu estou entendendo por que Deus está fazendo essa ação. A gente, às vezes, não entende. Por isso que nós temos que estar fundamentados,
arraigados na palavra de Deus, pastor Vanderlan. Se nós não tiver, esquece, nós estamos fazendo utopia. Estamos perdendo tempo, gastando gasolina, pneu. É verdade isso não? Sim, pai. O nosso país poderia ser o primeiro do mundo. Com certeza. Primeiro do mundo, porque nós temos tudo aqui. Tudo que outros países não têm. E acontece, não faz, porque a briga dos homens lá Corrupção. em cima não deixa. A corrupção. A divisão, a ganância. Aonde a Bíblia não rege, aonde ela não, a Constituição Celestial não está imprimida, o que acontece? A injustiça impera, se faz, se esbalda, né? Então olha só, o versículo 4, vai falar aí na sua Bíblia, aí no telão, por favor, o versículo 4, olha aí, de Abacuque. Por isso, a lei, ele falou de lei, nós estamos vendo aí um problema aí entre executivo, legislativo e judiciário, a tríade, né, do poder. Olha aí aonde que estão se embrenhando, né? Aquilo é o que é ganância, é ódio, é raiva um do outro. Que ali a tendência ali é saber quem é que perde. A concorrência ali a corrida é para saber quem é que vai perder. É um torce de lá, o torce de cá e vai, e aí vai padecendo a nação. E isso estava acontecendo lá, irmãos, lá na cidade de Judá, o reino do sul. Israel já tinha sido levado cativo. Os babilônios, eles não perdoou, não. Então, olha só, isso aí, o versículo 4, para nós não perder aí e caminharmos. Por isso a lei é afrouxada, e a sentença nunca sai, porque o ímpio assedia o justo, e por isso sai distorcido o juízo. Olha aí, 2.600 anos, o profeta Abacuque, isso aí podia colocar lá no nosso, né, nós temos aqui o pastor Jair sabe, né? Lá, podia colocar lá no Congresso Nacional nosso, lá, na demanda lá, pastor. Né? Sim. Microfone para ele aqui. O Alisson, vem aqui. O Alisson, não, o Anderson. Senta aqui, meu filho, aqui no meio, aqui, por favor. Ajuda nós aqui. Você já pode pegar uma água ali para mim, por favor. Eu estou vendo. Sim, esse pastor. versículo, é aquela parte ali. Pois o ímpio cerca o justo. Isso está acontecendo já a nível de ímpio cercando o povo de Deus em muitas tarefas que nós temos que executar. Verdade. A gente discorreu esses dias para trás sobre ali a parábola dos talentos, né? A um foi dado o quê? 5. A outro foi dado o quê? 2. E a um foi dado 1. A questão da proatividade de trabalhar um empenho, o esmero com a obra de Deus, o trabalho. É dado talento para cada um na igreja, talento para orar, talento para participar das atividades, talento para ajudar em todas as áreas. Tem aí administração, tem louvor, tem missões, tem seminário, conferência, tanta coisa. E o povo, depois dessa pandemia, olha aí, quanta gente podia estar aqui, olha o banco. Não está dando valor na casa de Deus, no banco, na oportunidade, pastor, que está dando. E aí, mas isso é o quê? Cumprimento da palavra de Deus. Muitos, o amor de muitos se esfriaria. Está cumprindo literalmente, cabalmente, aliás, cabalmente a palavra. Então, é esse processo. Então, olha só, por isso a lei é afrouxada e a sentença nunca sai, porque o ímpio assedia o justo e por isso sai distorcido o juízo. Qual a explicação bíblica aqui? Uma parte desse versículo aí. Por isso a lei é afrouxada, essa frase aí. O que implica? O que significa isso para nós, traz para a gente colocar na vida prática diária? Olha só, significa que a lei de Moisés era ignorada, ou até mesmo rejeitada pela aristocracia dominante de Judá naquela ocasião. Aí entra essa frase que nós falamos, aonde a Bíblia não rege, a injustiça o faz. E a frase aí, ó, essa última frase aí, ó, e o juízo nunca sai. O que significa e implica para nós? Uma falta de juízo justo e equitativo para todos. Nós vemos isso aí acontecer, né? Por aí vai, acontece. Vamos mais adiante um pouquinho, que eu quero colocar aqui, não sei nem se vai dar prazo. Ó,
Os temas levantados por Abacuque, hoje, até hoje, irmãos, nos dias de hoje atuais, trazendo para a contemporaneidade, aplica para nós, né? Aplica para nós. São manchetes dos grandes jornais ainda hoje. Abacuque está nas ruas, sua voz altissonante ainda se faz ouvir. Seus dilemas são os nossos mais profundas inquietações. Os dilemas de Abacuque naquela ocasião, 2600, pastor. É os nossos dilemas de hoje, as inquietações. Por que tanta gente corrupta vai prosperando e nós, povo de Deus, né, e às vezes tem aquela luta? Está aí, nós vamos caminhar para essa resposta. Por isso, aliás, suas perguntas penetrantes são aquelas que ecoam do nosso coração. Por isso, estudar o Abacuque é diagnosticar o nosso tempo. Nós temos que fazer um diagnóstico do nosso tempo. É abrir as entranhas da nossa própria alma, né? Fazer uma introspectiva. É buscar uma resposta para as nossas próprias inquietações. Aí, Eliabe, por gentileza, coloca aí o que eu mandei para você, por favor. Destaques do profeta. Vê se a gente dá conta. Será que dá para sair aí? Alguns destaques do profeta Abacuque. Primeiro, né, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Abacuque estava pasmo, alarmado, indignado, porque ele estava vendo aquilo ali acontecer. E ele estava vendo a corrupção moral, a degradação moral, né, e a apostasia religiosa. Hoje tudo isso está acontecendo, viu, irmãos? Tudo isso está acontecendo. Tudo isso. Aí, ó. Nós destacamos aí, ó. Os destaques do profeta Abacuque. Olha só o versículo, dentro do capítulo 1 e o versículo 13. Vamos ler aí. Tu, não precisa tirar daí não, pode deixar aí. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? É a indagação de Abacuque a Deus. A coragem desse profeta, irmãos. E isso hoje nós temos essa pergunta. Às vezes nós não temos coragem de perguntar num pastor, num colega, né, daqui da igreja, mas nós pergunta para Deus. É assim, na hora de sua ira, na hora de uma perca, de um negócio, alguma coisa, você está rindo, né, pastor Wagner? É verdade, hein? Nós temos uma natureza, uma cultura, nós brasileiros, nós não gostamos de perder nem num jogo palitinho, uma brincadeira ali, ninguém quer perder. Essa é a verdade, é uma cultura, né? A lei de, quem sabe, lembra da lei de Gerson? Quem é que lembra? Da Copa de 70. Vantagem em tudo. Levar vantagem, é aquela frase que o Gerson, né, citou aí, né? Levar vantagem em tudo, é tirado dali, né? Nunca perder, só ganhar. Essa é uma grande realidade para nós. Olha só, em primeiro lugar, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Ele ficou arrasado com isso. E Asaf, no Salmo 73, tem uma ligação com isso aí. O Asaf ficou mais ainda indignado. Ele falou, não, mas é impossível, hein? Nós fazemos tudo, e muitas das vezes acontece isso, irmão. Você vem na igreja, você canta, você toca, você vem, você esforça, às vezes você abdica de certas coisas, e aí não tem aquele entendimento aberto que nós estamos fazendo, não estamos fazendo para bandeira, para homens. A gente, lógico, que tem que ter a hierarquia, o respeito, a responsabilidade, a disciplina. Isso é implícito a nós. Ainda mais nós cristãos, nós temos que ser luz, né? Mas aí você fica indignado, com certas turbulências, com certas tribulação. E a igreja passa por isso. Às vezes você está fazendo tudo. Uma das questões que intriga muito nós, irmãos, eu já falei com os irmãos aqui, quero voltar aqui porque senão foge da câmera, é a questão, quem lembra aí, nós já falamos aqui dos 3 cachorros de Martinho Lutero. Quem é que lembra dele? Os 3 cachorros, mais perigosos do mundo. Mas tem um que morde, todos eles mordem e deixam cicatriz. Mas tem um que deixa uma cicatriz mais profunda. Os 3 cachorros de Martinho Lutero. Primeiro, a inveja, o cachorro da inveja, o cachorro da soberba e o cachorro da ingratidão. Ingratidão deixa você fora do ar. Tira suas pernas fora do... Asaf começou a sentir mais ou menos por isso aí. Eu estou fazendo tudo para Deus. Eu estou tendo disciplina. Eu estou obedecendo. Eu estou na casa de Deus. Eu estou orando. Eu estou cumprindo os mandamentos. Eu faço tudo.
E por que esse povo aí desse jeito está caminhando dessa forma? Abacuque mais ou menos, análogo aqui, ó. Abacuque é a mesma situação. Então, olha só, caminhando mais um pouquinho, que o tempo é nosso amigo, sofrimento do justo e prosperidade do ímpio. Olha só, outro ponto aí, em segundo lugar, o fortalecimento econômico e bélico dos inimigos. Estava acontecendo isso lá? Estava, aí. Que eles estavam vindo como aqueles tratorzão passando, como fosse os tanques da Rússia passando por cima lá da Ucrânia. É isso aí que nós estamos vendo. Vou dar explicação disso aí. Olha só, vou voltar nesse primeiro, porque eu falei de Jó, Asaf, e tem aí mais ou menos uma proximidade muito clara e evidente para nós entendermos. Jó tinha o quê? Tudo. Tinha ou não tinha? Bens. Aí, olha só a situação de Jó. Perdeu o quê? Tudo, filhos, os bens. A situação desse cidadão não é qualquer camarada que, se Deus não fortalecer, não dá conta, não. A indignação impera, a ira. Só que aí tem essa situação de Jó, vamos trazer a comparação de Jó para Abacuque. Jó foi de uma forma individual, pessoal, só aconteceu com ele. E Abacuque, a forma foi comunitária, porque estava afetando todo mundo em Judá, foi coletivo, de uma forma coletiva, atingiu todo mundo. Por quê? Estava vindo aí o que vai nesse segundo lugar aí, o fortalecimento, aliás, no segundo lugar, estava vindo um reino mais forte que ia abalar a economia, eles não tinham força para lutar. Tudo isso estava acontecendo. Então, esse primeiro ponto aí, em primeiro lugar, o sofrimento do justo e a prosperidade do inimigo. Abacuque ficou contrariado, e aí ele fala para Deus. Microfone, Anderson, ao pastor aí. Desculpa fazendo intervenção. Fica à vontade, pastor. Mas é que me tocou muito fundo, porque eu sou palestrante. Nos últimos anos agora eu comecei nessa jornada. E a coisa que mais me incomoda nos dias atuais é a destruição da família. Ponto. E aí, olhando ali, o sofrimento do justo é a prosperidade do ímpio. Os justos estão sofrendo o que os ímpios estão fazendo. Todas as formas de destruição da família. Verdade. E às vezes nós não estamos olhando para isso, e olhando para os nossos filhos, e perdendo até mesmo a autoridade dos filhos. Com certeza. Isso dói. Isso já vem um tempo, está caminhando, e a gente tem que voltar nisso aqui. O mundo mudou depois disso aqui. Nós, na verdade, a humanidade, o povo, não estava preparado para isso aqui. Esse aqui é o grande problema. Posso falar uma palavra dura aqui? Pode sim. Nas minhas palestras eu falo. Hoje, a maioria dessas à toa, que chama de atriz, elas faz cena sexual e escreve lá dancinha. E isso está vindo para dentro das nossas casas. Já tem tempo que está caminhando, né? Certo? E aí eles ficam lá, sorrindo, prosperando, porque está vendendo muito isso, e nós sofrendo dentro da igreja, dentro da nossa própria casa. Isso dói muito. É sem fronteiras isso aqui, esse aparelho. E nós estamos caminhando para essa IA, inteligência artificial, ela está caminhando para coisas mais absurdas que nós possamos imaginar. Se não for sustentado em Deus, se não é Deus reger, é aquilo que nós falamos, onde a Bíblia não rege, aonde a Constituição Celestial não rege, ela é imperativa, o que ocorre? Há um processo de decadência, a injustiça o faz, é a frase aí. Vamos lá, caminhando. Olha só o 2 aí. Em segundo lugar, o fortalecimento econômico e belo dos inimigos. Quem eram os inimigos ali? Os egípcios, a Síria. Mas quem estava em evidência? A Babilônia. Presta atenção que eu vou correr aqui para nós chegar nesse ponto aí. Em segundo lugar, o fortalecimento econômico e bélico das superpotências mundiais. Olha lá, Abacuque, dentro do capítulo 1 ainda, o versículo 6 a seguir. Estou levantando os babilônios,
Estou levantando os babilônios, essa nação feroz, Deus, o título é: o Senhor enviará os babilônios contra Judá. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, quer dizer, a largura da terra, porque ela era grandes, era inúmeros soldados, para se apoderar de moradas alheias, lá de Judá. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo é a sua dignidade, e vem dela mesma, quer dizer, as próprias leis. Os caldeus confeccionou o terrorismo, né? Naquela época já começou o terrorismo ali, né? O radicalismo já começou ali. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais velozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia, que se apressa para devorar. Até o 11. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o império com ímpeto, desculpa, é o óculos, viu? Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o seu próprio poder. A confiança do homem, confiar nele mesmo. Está vendo isso aí na Rússia, irmãos? Está vendo isso aí? Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gravidade que isso aí pode caminhar, o mundo parece que está anestesiado, está ou não está? Parece que está anestesiado, mas está acontecendo. Então, olha só a explicação desse segundo ponto aí, para a gente caminhar, não perder aqui. O mundo vive a alternância de poder, e sempre houve um tempo em que os reinos mais fortes subjugaram as nações mais fracas e construíram suas riquezas com o espólio dos mais fracos. Ali a Rússia, se ela tomar ali, o que vai acontecer? Ela vai ficar com os espólios e vai se enriquecer, porque ali fala do quê? De uma questão geopolítica, questão de terra, né? Não, nós vamos fazer um cordão aqui, é para nossa segurança, por isso, mas aí eles vão ficar com cascalho, né? Vai ganhar mais terra através do quê? Da guerra. E isso estava acontecendo lá em iminência, já estava em eminência para acontecer com Judá. Hoje, em pleno século XXI, ainda não mudou, né? Quando se luta por democracia, os mais fortes sempre engolem os mais fracos. É isso ou não é? Que nós estamos vendo. Para onde a água corre? Pronto, então você já entendeu. Não precisa fazer diagnóstico mais nenhum aqui. Então, em terceiro lugar, as guerras truculentas. Está aí, ó. Em terceiro lugar, fica dentro do mesmo texto que eu li também. Em terceiro lugar, as guerras truculentas. Estavam acontecendo ali, e Judá sofreu isso aí. A conquista do poder, no tempo de Abacuque, era mediante o uso de força. Não é diferente hoje também. Sabia que vou falar para vocês, eu anotei isso aqui, sabia que desde 1789 não houve um ano sequer em que pelo menos duas nações não estivessem em guerra, desde 1789 para cá. Estatisticamente comprovado, desde 1789 para cá, nunca houve um ano em que duas nações não se embrenharam em guerras. É comprovado, tá? É fato, é comprovado. Então, para você ver, guerra, né, milenar e vem. Os fortes atacam os fracos, os ricos engolem os pobres. Nós estamos vendo isso no nosso país, sim ou não? Os métodos de subjugação, né, de fórmulas, né, mudaram, mas a truculência mortal é a mesma. Está tudo dentro desse ponto aí, né, o ponto 3. O ponto 4, para a gente dar uma acelerada. Vamos lá. Em quarto lugar, a decadência dos impérios. É isso que você vai entender dentro desse capítulo 1 de Abacuque. Para você entender, olha só. Tudo que sobe, cai. Tudo que sobe, cai. Então, presta atenção aí. Eu anotei aqui para nós entender. Que aquele povo ali subjugou Judá, fez um estrago em Israel, mas tudo foi permissão de Deus. Porque nada acontece sem permissão de Deus. Eu quero que você lembre, mentaliza, põe aí na sua mente. Israel sempre viveu uma gangorra espiritual. Uma hora estava em cima,
outra hora estava embaixo. A gangorra espiritual. Qual o fator disso aí? Desobediência. Igreja, quando obedece, prospera, jubila, alegra, vence. Igreja, quando obedece. Igreja, eu e você que somos organismo vivo. Parede não, parede é lugar de nós encontrar. Aqui é reverência, né? É ou não é? É o melhor lugar do mundo, é a casa de Deus, aqui não é reverência? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda os teus pés quando entrares na casa de quem? Do teu Deus. Isso implica o quê? Reverência. Reverência. Eu venho para cá para ouvir a palavra de Deus, para louvar, para celebrar, para aprender, para agradecer a Deus. Esse é o processo de nós estarmos, né? Olha lá. Pronto. Então olha só, tudo que sobe cai. Os soberbos impérios que governaram o mundo com truculência caíram e se cobriram de opróbrio. Aí eu anotei 1, 2, 3, 4, 5 aqui para nós, que você bem sabe, só para a gente lembrar. Olha só, onde está o poder da Síria? Onde está? Para onde foi parar? Onde está a glória da Babilônia? Aonde foi parar? Presta atenção dentro de Abacuque. Olha só, Abacuque ficou pasmo com aquilo ali, mas aí Deus fez uma pedagogia com ele. Foi mostrando para ele, calma aí que eu vou te mostrar lá na frente. O problema é que às vezes Deus tem essa pedagogia conosco também, e nós não damos conta de esperar. É ou não é? Porque nós não damos conta de ver o futuro como Deus vê. Nós não damos conta. Então olha só, onde está o poder da Síria? Onde está a glória da Babilônia? Onde está a força do império medo-persa? Onde está o poder bélico do império grego? São aquelas potências daquela ocasião. Onde está o megalômano império romano? Aonde estão esses impérios? Cadê eles? No fundo do poço. Aonde foram parar? Foi isso que Deus estava já mostrando para Abacuque. E isso que Deus mostra para a igreja. Você está vendo as coisas para lá, as instituições para lá e para cá, umas vai de um jeito, outras vai de outra forma. Aquela questão que eu falo, os irmãos, nós precisamos fazer uma consideração muito prática de vivência cristã para nós. Questão, eu não sou contra a igreja que tem muitos membros, não sou contra isso, mas questão de numerolatria. Tem líderes que gostam de números. É a igreja ali de numerolatria. Não sou contra a igreja. Quem disse que a igreja não precisa crescer? Precisa ter os membros. Eu vou falar 2 pontos e você vai refletir comigo. A igreja, onde os líderes, tem líderes aí que gostam de numerolatria. Fica de qualquer jeito. O membro está lá, ele entra e sai, quem está lá liderando tem que fazer a gosto do cidadão. Tem que entreter ele. Aí, onde é que tira pega Deus e bota na lateral. Entra o antropocentrismo, uma igreja antropocêntrica. E a igreja tem que ser o quê? Cristocêntrica. E esse tipo de coisa, onde é que prevalece? As experiências humanas. Pega Deus, bota na lateral, e aí vai entreter, manter as pessoas por laço afetivo na igreja, por conveniência. Por aí tem essa situação. O senhor quer falar? O único que ficou da estátua de Nabucodonosor representa hoje a Roma, né? Roma. Aí, aonde está lá no centro de Roma? O que tem lá? No centro de Roma. Tivemos lá a Sé lá. Onde é que está o Papa? O Papa, é a Sé, né? Não, mas é outro nome lá. Me ajuda aí, Jéssica, você esteve lá em Roma. Vaticano. É o Vaticano. Isso. Ele continua lá, os dedinhos estão lá ainda, os dedos de ferro. Então, olha aí, essa questão que nós estávamos falando para concluir. A igreja, onde é que tem liderança que quer numerolatria, não importa quem está entrando. Não inflige as pessoas, não doutrina as pessoas, não fala da Bíblia, porque se falar as pessoas vão, cuidado, desse jeito você vai para o inferno. Em outras formas. Não precisa ficar arredondando para falar isso, não tem jeito não, irmãos. É sim ou não, não. Não tem gambiarra para ir para o céu, tem gambiarra? Tem gambiarra? Não tem gambiarra para ir para o céu. E a igreja, a igreja de numerolatria, e a igreja, agora me faltou, a outra igreja, numerofobia. Aqueles líderes, não, a igreja não precisa crescer não.
precisamos é de qualidade, não precisamos fazer isso não. Essa igreja, né, numerofobia, líderes com numerofobia e líderes com numerolatria. É uma situação gravíssima que existe no seio cristão, por aí afora. Seríssimo. Os líderes de numerolatria, que são adeptos a essa situação, não implica. O negócio é quanto mais gente vem, pronto, e acabou. E mais no doutrina. Não vai infligir a pessoa com os ataques doutrinários. Ataques doutrinários, eu falo bíblico. Falou, a lei de Deus é essa, ela não mudou. O Deus de Hebreus 13:8 continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí é o que o pastor está falando, mudando a família, mudando os valores, querendo alterar o processo da palavra de Deus na igreja. E isso a igreja não ganha, não cresce, não caminha, não marcha para o céu. E é o que está acontecendo, apostasia, hoje em dia, tudo essas coisas estão acontecendo. Salve-se quem puder. Queria falar, pastor. Lembrando, nesse contexto que você está aí citando os impérios, cadê os impérios, né? Só vale ressaltar que o Império Babilônico, que foi um dos mais pujantes deles, durou apenas os 70 anos, que era o propósito de Deus em punir Israel. Passou os 70 anos, acabou o império e pronto. Pronto. Aí eu quero puxar esse ponto que o irmão refletiu aí, trazendo para nós, somando, Deus abençoe. Israel. Continua. Sim ou não? Essa é a diferença que Deus faz com as coisas, irmãos. Israel está lá. Cadê os assírios? Cadê os babilônios? Cadê o império deles, o domínio? Ainda tem o Egito, mas cadê o domínio? Aonde foi parar? Aonde está? Então é isso que Deus estava mostrando, a pedagogia para Abacuque. Porque ele estava indignado com toda a situação. Aí a partir do versículo 12, dentro do primeiro versículo, vai já citar para nós a queixa do profeta pela invasão babilônica, que nós estamos discorrendo aqui. Esses foram 4 pontos, né, que nós discorremos com os irmãos, né? Aí esse último aí falou dos impérios. Olha só, a Bíblia diz que Deus é quem levanta reis e destrói reis. Vamos lá para a Bíblia para confirmar isso aí? Daniel capítulo 2 e o versículo 21. Presta atenção, a Bíblia diz que Deus é quem levanta reis e destrona reis. Os reinos desse mundo passarão, vai dizer lá. Vamos ver lá. Olha aí. Ele muda os tempos, Deus muda. Deus mexe na natureza. Deus faz isso, né? Deus fez isso com Jacó, não foi? Mexeu na natureza. Labão tinha um olho daquele mágico, né? Fez as gambiarras negociadas com ele lá. Aí Labão, por último, viu que estava nascendo, falou, não, faz o seguinte, as ovelhas, né, os bezerros foram nascer malhado, vai ser tudo seu. E aí, ele já sabia que não nascia os bezerros malhados, Deus mexeu na natureza, olha o versículo falando aí, ó. Deus muda os tempos, as estações. Deus mexeu na natureza, pastor Vanderlan. Aí Labão começou a ficar maluco. Falou, não, eu não dou conta de Jacó, não. Ou Jacó vai ter que ir embora daqui, ou senão eu vou ficar zerado. O que aconteceu? Começou a nascer só malhada. Só salpicada, os bezerros. Deus mexe na natureza, sabia, irmão? Os 4 homens mais ricos do início aí, biblicamente falando. Abraão, Isaac, Jacó e José do Egito. Eu tenho para mim que José, como ele foi governador, penso, né? Só penso. Então olha só aí, ó. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. Vamos trazer para a nossa política nacional. Está tendo esse embate muito grande, né? Da corrida à presidência agora, esse ano. Aquele episódio que aconteceu, uma situação que seria uma fatalidade se Deus não tivesse intervido na vida do nosso presidente Bolsonaro. Aquela facada ali, ele poderia ter ido a óbito. Deus entrou no processo lá, sim ou não? Não está tendo um embate muito grande? Aquilo ali aconteceu com permissão de Deus, mas Deus, né, segurou e está sustentando. Deus está sustentando. E esse versículo traz isso aí daquela época lá, de Abacuque, para nós refletir hoje. Ó. Ele muda os tempos, as estações, remove e estabelece os reis. Então, ele remove no nosso sistema político. Quantas pessoas já foram, né, e passaram, foram boas, outras ruins. E nós vemos nesse processo, eu não quero adentrar nisso aí, mas nós que somos cristãos,
Nós temos por obrigação, nós sabemos, irmãos, que votar é o quê? É constitucional, é lei, nós somos obrigados a votar, mas a escolha ela é o quê? Privativa, ela é privativa, né? E nós cristãos precisamos ter esse discernimento, porque nós temos que fazer menção de Provérbios 29, o versículo 2, quando o justo governa, o que acontece, pastor? O povo se alegra. Quando o ímpio governa, o que acontece? O que estava acontecendo lá? Os ímpios chegou lá, o povo sofre, geme, perde. Então essa é a situação. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Daniel. Lá no capítulo 12 você vai ver que fala da ciência multiplicar, no texto aí, no capítulo 12 de Daniel. Mais adiante, vou te mandar outra aí, Eliabe. Eu sei, não acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, irmãos, nós precisamos aí, esse versículo 12 a seguir, a queixa do profeta pela invasão Babilônia. Nós discorremos aqui com esses 3 pontos que nós colocamos aqui e sintetizamos para nós entendermos. Aí nós vamos para o capítulo 2, aí de Abacuque. Eu me colocarei sobre a minha torre, isso aí já é Deus, viu? Já vem aí a resposta do Senhor. Deus deu a pedagogia, Deus deixou aquele povo ali, padecer, sofreu, e hoje acontece isso. Deus às vezes permite as pessoas sofrer, padecer, porque está igual Balaão, fez aquela gambiarra toda lá, foi preciso de aparecer o quê? Uma mula, aparecer lá, e ela, aparecendo ele na mula, foi preciso da mula, apareceu ali um anjo, foi preciso da mula falar, falou, você não está vendo o tamanho do anjo aí com a espada? Nós vamos morrer. Tem gente que é temoso, fica temando com Deus, não adianta, irmãos, não adianta. Quando Deus quer fazer as coisas, não tem como impedir. Então a resposta do Senhor aí, eu me colocarei sobre minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. A resposta do Senhor, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. O que implica isso aí? Como se fosse um outdoor. Você não está passando na rua, não tem um sinaleiro? Você não vê lá uma publicidade? Nós cristãos, a igreja precisa ser esse outdoor, essa informação para ir para o céu, para as pessoas, para as vidas, que Jesus impera na igreja, que só através de Jesus nós vamos conseguir uma vida de gozo, de alegria, de paz. Está entendendo isso aí? Esse versículo você pode colocar ele aí, o outdoor de Deus, você pode colocar, ou senão a lei da comunicabilidade. Quem não comunica, fala alto, pode falar alto. Quem não comunica, se a igreja não comunicar, se a igreja não falar de Jesus, se a igreja, o pastor citou aqui a questão da família, se a igreja não entender que tem que ensinar as crianças nesse caminho, se a igreja não movimentar, não caminhar nesse sentido, a igreja está sendo omissa, e a igreja vai o quê? Perder com isso. Então é a lei da comunicabilidade, esse versículo aí, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Outdoor de Deus. A igreja precisa ser esse outdoor de Deus. Não, totalmente diferente. Para hoje, irmãos, um outdoor. Um outdoor de Deus aí, lei da comunicabilidade, você pode colocar nesse versículo aí, pode sintetizar para isso aí. Por isso que a igreja precisa falar, nós, irmãos, aqui precisa chamar as pessoas, envolver as pessoas, porque Deus veio e sujigou, já tinha sujigado, levado Israel, o reino do norte, cidade de Israel, e veio para Judá, a cidade do sul. Por quê? Falta de arrependimento, apostasia, esse kit aí. E a igreja hoje, Jesus está o quê? Está às portas, sim ou não?
Jesus está às portas. Não adianta ficar inventando entretenimento, shopping religioso, para poder convencer as pessoas, não, é palavra. Porque é o Espírito Santo que muda. Você pode arrumar qualquer método, arrumar tudo. Você pode florear, fazer coisa bonita, 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 bonita. Não vai resolver. Às vezes não, um versículo, uma palavra da Bíblia, muda a história de uma pessoa e põe ela na maratona cristã para o céu. Amém? Deus abençoe. Gostaria de apresentar o pastor aqui, que está conosco aqui, convidado e nos visitando. Uma alegria tê-lo aqui, pastor Jair Antônio, é colega do meu pai, conhecido do meu pai há tempo. É candidato? Hã? Não. É candidato para ir para o céu. Não é candidato à política, não, né? Não. Fica de pé. Igreja, saudar o irmão. Está também o Jonatas, que é namorado da Jéssica. Está ali, juntamente com... Como é que é o nome do menino aí? O Vitor. Para nós é uma alegria. Que diremos a eles, irmãos? Sois bem-vindos em o nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Deus abençoe a sua presença. Pastor, enriqueceu muito aqui. Seu filho chama Jonatas? Que bom. Eleito para ir para o céu. Amém? Vamos. Irmã Lourdes, cadê a irmã Lourdes? A nova no setor. Que diremos a ela? És bem-vinda em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um louvor e oferta. E aí nós encerramos aqui. Convido o nosso pastor presidente para nos fazer a bênção apostólica. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, em soma, nesse aprendizado com o profeta Abacuque. Nós não ficar preocupados com essa mazela do mundo, essa prosperidade efêmera do mundo, né, pastor? O mundo, a prosperidade dele é efêmera, é passageira, rapidinho, vapt-vupt. A nossa não, nossa prosperidade é alcançar a glória e ir para o céu, né, pastor? Amém? Que nós possamos aprender, que Deus dê a oportunidade, nós vamos escorrer e somar mais. Vamos louvar o Senhor e tirar a oferta. Chamar aqui a Celestina, missionária Dalva, vamos louvar o Senhor. Devolvo aqui também, pastor Miro, tá? E a bênção apostólica, o nosso pastor presidente. O hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Quando voltar e destes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Walter, Deus abençoe a igreja. Nós temos aqui o trabalho na quinta-feira, Quinta da Vitória. Sábado, reunião de obreiro, né, lá no Espaço Nelson. Amanhã, oração a partir das 8, a partir das 9, né? Das 8 às 9. Pastor Zé Machado e a pastora Onilda, estou aprendendo, né? Já falei quase certinho, né? Graças a Deus. E também nós temos a Escola Bíblica Dominical. E domingo é Dia das Mães. Eu recebo presente também no Dia das Mães, né? Caso algum departamento queira me ofertar isso, né? Mas vamos lembrar, nós vamos ter festa aqui, no domingo à noite.
Não, nós não vamos ter o café pela manhã, não, mas provavelmente à noite nós devemos ter alguma coisa, além da ceia do Senhor, que é no domingo, ok, irmãos? Eu quero passar aqui a oportunidade para o pastor que está nos visitando, ele vai fazer a oração final, ele quer dar aqui a saudar os irmãos com a paz do Senhor, enfim, tem 2 minutos para isso, ó. Está vendo? Ó? Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui, né, revendo aqui o pastor Juvenil. Eu me lembro quando o Jardim América ainda tinha como pastor o pastor Nelson Guilherme Marnaide, né? Mas não é que eu sou velho não, sou novo, é porque eu lembro, viu? Amados, ouvindo aqui esse estudo tão maravilhoso, e eu estava aqui lembrando, as coisas antigas servindo para hoje. Eu já vi centenas, dezenas de anos, as pessoas pregarem naquele título, Filho Pródigo. E eu também. E outro dia Deus me deu uma mensagem, eu vou só dar o jargão dessa mensagem do Filho Pródigo. Lá diz que o filho mais moço chegou no pai e pediu que era parte dos meus bens. Olha, o filho mais moço, naquela época quem arrumava casamento para filho eram os pais. O mais velho não era casado, dá entendimento que esse moço era bem moço mesmo, talvez nem maior. E aí, eu quero deixar uma pergunta aqui para os irmãos e para a igreja. Aquele jovem, para fazer tamanha façanha, que inclusive é contra a lei, herança é só depois da morte dos pais, né? A não ser que o pai faz um testamento antes. Aí eu te pergunto, e aí eu tenho um subtítulo, porque o título é Filho Pródigo. O ativismo gera o individualismo. E naquela época, eu tenho para mim, aquele jovem não agiu sozinho. Como o ativismo está rondando os nossos lares e fazendo as mesmas propostas aos nossos filhos. As mesmas influências. Tem que ter muito cuidado, né? E se um dia os irmãos quiserem saber como é que é, o ativismo gera o individualismo, é só me chamar, eu estou 100% para isso. Tem todos esses detalhes, inclusive quando o filho volta àquilo que o senhor disse, a inveja. Inveja é grande, né? Amados, tem muitas coisas boas na Bíblia que nós precisamos cada dia estar descobrindo. Hoje eu descobri aqui muitas boas coisas, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Passou de 2 minutos, né? Deu certinho? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor, por estarmos aqui. Assim, Senhor, com o pensamento ligado ao Teu trono, recebendo a Tua mensagem, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade que liberta. É por isso que nós, Senhor, partilhamos a verdade. E neste século tão difícil, é tão difícil dizer a verdade, mas a Tua palavra diz, conhecereis a verdade libertará. Por isso há um povo liberto na terra. E nós agradecemos a Ti, Senhor, nesta noite. Nos conduz aos nossos lares em paz e em segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e sempre. Deus abençoe os irmãos.